Olá pessoal, Deus abençoe você nessa maratona de estudar a Santa Palavra de Deus. Que Deus ilumine você, que Deus ilumine a sua mente, que Ele dê sabedoria do alto céus, que o Espírito Santo, o grande professor, possa nos ensinar nessa nossa caminhada aqui, ok? Eu vou gravar hoje aqui umas 5 aulas, viu? Estou aqui na igreja e eu vou gravar umas 5 aulas aqui, 3, 4, 5, sei lá. E eu vou postar tudo aí na sequência, né? E você acessa o dia que você e a hora que você quiser, ok? Então vamos lá, a nossa aula número 2, nós iremos então trabalhar um pouco essa questão da observação, tá? Meu computador está aqui aberto, e nós iremos como funciona a observação. Então, quando você pegar um texto bíblico, e isso serve também, gente, isso vai ajudar até a escrever. Isso vai lhe ajudar a escrever os textos, a você fazer um artigo, a você fazer um ensaio, a você fazer uma redação. Isso vai lhe ajudar, você vai ver como vai lhe ajudar, né? Porque a sua mente fica tão treinada a observar, né? O período frasal, a maneira como a frase está elaborada, a argumentação que o autor fez. Isso vai te ajudar demais, você vai ver. Você vai aprender assim duplamente, você vai aprender a palavra de Deus e até a língua portuguesa, que a gente passa tanto tempo na escola e não se apropria de alguns conceitos, né, importantes, ok? Então vamos lá, como é que funciona a observação? Eu tenho um texto dado, né, estou com um texto aqui para estudar, um exemplo. Aí você abre a palavra de Deus. Então assim, irmãos, nesse estudo nosso é um estudo sistematizado, é um estudo, né, sequencial. Você não vai ficar lendo assim, por exemplo, você vai ler um pedaço hoje, Mateus, amanhã você lê Salmo. Não, a ideia aqui é você pegar um texto, né, e se possível pegar um livro e estudar aquele livro, percebe como é que é? Ou mesmo que seja um Salmo, por exemplo, você vai ler o Salmo 23, você tem que estudar o Salmo inteiro. Vai estudar o Salmo 91, tem que estudar o Salmo inteiro, percebe? A ideia do texto é esse aqui, é esse estudo aqui. Então não tem pressa, não adianta você correr, né? Não adianta você se avexar, não adianta, é devagar e sempre, né? Devagar e sempre, ok? Então vamos lá, você pegou um texto, você tem que fazer perguntas ao texto, porque as perguntas, né, você precisa responder à luz daquele texto, não é para ficar passeando na Bíblia, viu gente? Não é para ficar, não, Mateus, não, você está estudando Mateus, fica só naquele texto. Hoje eu vou estudar, por exemplo, a história da mulher cananeia, por exemplo. Pronto, é só aquele texto, você não vai sair daquele texto ali inicialmente, ok? Vamos lá? Então vamos lá, primeira, assim, o que é que eu vejo nesse texto? O que é que eu estou vendo aqui? Conta a história de quem, né? Quando aconteceu isso? Eu vou deixar essas perguntinhas tudo aí na descrição do vídeo, viu? Você analisa lá e tal, e aí você pega lá, né? E faz sua cópia lá, anota no seu caderninho, não sei, né? Né? Quando aconteceu? Qual foi o tempo? Qual foi a circunstância? Por exemplo, a multiplicação dos pães, né? Lá de João. Quando aconteceu? É importante você saber quando aconteceu o evento, né? O que estava acontecendo? Né? Era a semana da Páscoa, o João 6, por exemplo, era a semana da Páscoa, gente. Então Jesus multiplica o pão, olha que interessante, ok? Como que ele fez isso? Como que ele contou essa história? Como o narrador, o escritor, né, fez aquele texto? Por quê? Qual foi a motivação, né? Para quê? Qual o objetivo desse texto estar na palavra de Deus? Você não já se fez essa pergunta, não? Por que esse texto está na palavra de Deus? Por exemplo, começo do Evangelho de Mateus, por que aquele nome, né? João gerou não sei quem gerou. Gente, tudo tem um porquê, né? Então, por quê? Quem ou de que fala o texto, né? Quais são as pessoas? O que podemos aprender com essas pessoas, né? O que elas dizem, o que diz sobre elas, né? Quem é o autor? Ó, gente, como é importante, né? Quem é o autor? Entendeu? Quem é o autor, por exemplo, o Evangelho de Atos, o Evangelho de Lucas, quem escreveu foi um médico. Aí você pode ver que as histórias de Lucas, tudo tem um contorno médico, as marcas da medicina estão presentes. Lucas fala que a mulher do fluxo de sangue tinha febre altíssima, só ele fala isso. Por quê? Porque ele era médico, gente, percebe? Cadê? Quem é o autor do texto, né? Por quê? Qual o público, né? Para quem escreveu esse texto, gente?
né? Não foi assim a história contada, não. Tinha alguém na audiência, tinha alguém escutando, né? Qual o gênero, né? Que tipo de texto que eu estou lidando? É uma poesia, né? É um ditado? Percebe como é que é? É uma carta, né? É o evangelho? Você tem que entender. Você tem que também fazer essas perguntas, né? É uma parábola, né? Uma coisa que eu aprendi no Prega a Palavra, isso aqui foi fantástico, assim, né? Qual o tom, né? Além do texto, você tem que tentar captar ali naquele texto qual o tom que a pessoa usou. Por exemplo, Paulo escreve lá, né, aquele texto famoso da segunda carta, lá quando ele fala assim, né, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Qual o tom? Você consegue perceber qual é o tom? Paulo estava perto de morrer, estava no corredor da morte quando ele escreve, né? Então, se ele fosse falar, né, assim, qual seria o tom? Se ele fosse pregar esse sermão ao vivo, lá para Timóteo, que era um jovem pastor, tá vendo o destinatário? Um jovem pastor, então um pastor já bem maduro, já, né, mais de 60 anos, e vai escrever, vai deixar uma lição para um pastor novo, um pastor novinho, ainda cheirando a leite, como diz o povo. Então, qual seria o tom, gente? Como é que Paulo ia dizer para Timóteo? Olha, Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Será que foi assim? Ou será que foi naquele tom, né, de entusiasmo? Timóteo, você é novo, olha para mim, eu combati o bom combate. É uma possibilidade, não sei se foi assim, né? Mas tem que fazer essa pergunta ao texto. Qual o tom, né? O tom de despedida, né? Talvez, não sei, né? Qual o problema, né? Há termos, né? Qual o problema que está sendo discutido ali, né? Há palavras ou sentenças que se repetem no texto. Ontem, por exemplo, eu preguei sobre, está aqui no canal, aqui, né? Eu preguei ontem sobre Haddad. Haddad foi um homem que Deus levantou para corrigir o rei Salomão, né? Um inimigo que Deus levantou para corrigir isso. Deus levantou um inimigo para o servo dele. Olha aí, Haddad, né? Então, assim, você tem que perguntar o texto, né? Por que essa história, né? Por que essa história tá na Bíblia, né? Aí lá se repete, por exemplo, na história, 3 vezes desviou, Salomão aparece 3 vezes o verbo desviar. Por que o autor está enfatizando isto? Tá vendo? Você tem que tentar descobrir isso. Né? Qual o versículo-chave? Gente, isso aqui é outra chave maravilhosa. Por exemplo, você está lendo o texto bíblico e aí o que acontece? Aí você tem que falar assim, não, tem um versículo aqui que se eu tirar o texto, vai todo por água abaixo. Ou então tem um assunto aqui nesse texto que se eu tirar, vai por água abaixo. Então você tem que tentar descobrir qual é a chave, qual é o assunto, né? Ou qual o versículo-chave daquele texto, né? Você precisa entender o todo do texto, que é o chamado contexto, né? Aqui algumas coisas que eu, né, acrescentei são coisas minhas, né? Por exemplo, a questão do português, você tem que entender as pontuações, né? Por que ele usa uma exclamação, onde possivelmente seria uma pergunta, mas a pergunta está com... dentro da pergunta tem uma exclamação. Os dois pontos juntos cabem, os dois pontos juntos, né? Porque o uso de ponto e vírgula, por exemplo, né, que é um recurso extraordinário, gente. Gente, o ponto e vírgula para quem sabe usar, quem sabe trabalhar o texto, o ponto e vírgula é sensacional. Você perceber isso, principalmente em Provérbios, você vê isso com muita clareza. Nos Salmos, você vê isso com muita clareza. Os escritores se utilizam do ponto e vírgula como uma marcação né, do texto para você entender, né, as antíteses, as ideias contrárias, tá certo? Atenção à geografia, atenção às palavras raras, né? Palavras que quase você não percebe. Lá, Paulo escrevendo na sua carta, ele estava preso, não lembro qual foi a carta agora, né? Mas ele fala de Epafrodito. Epafrodito, ele fala, esse homem muitas vezes me recreou. Não é uma palavra assim, que hoje, né, antigamente, na minha época de escola, era recreio, né, a hora do recreio, a hora da alegria, né, agora quase não usa mais, né, a gente usa o chamado intervalo, né, mas por que Paulo
né? Por que os tradutores usaram essa palavra recrear? Aí, né, como estudioso, eu fui lá, olhei tal, aí eu vi o significado, né? Ó, maravilhoso, né? Tá certo? Que mais? Palavras se repetem no texto e pronto, é isso aí, certo? Então, hoje é a observação, depois você vai tentar entender, né, a interpretação, como é que eu entendo esse texto, a luz da própria palavra, e depois trazer o texto para hoje, tá certo? Então, hoje é a nossa segunda aula, ok?